Bom dia, família! Estamos de volta aqui. Feliz segunda-feira para você. Estamos de volta com o nosso devocional de Provérbios. Ontem nós encerramos a nossa campanha de construção, tivemos o nosso domingo do compromisso. Foi bênção demais. Eu espero que você tenha conseguido estar com a gente nos cultos, participar. Você que é daqui, né, de São Chico e região. Se você é de fora, você pode conferir depois o culto no nosso canal do YouTube. E se você é de fora também e quer contribuir, você pode fazer isso. Tem gente de fora, tem gente que nunca esteve em São Francisco do Sul, que essa semana decidiu contribuir com o nosso projeto aqui. Então, se você deseja fazer a mesma coisa, é só entrar em contato com a Secretaria da Igreja e eles vão te direcionar. Mas espero que você tenha conseguido participar com a gente do Domingo Compromisso. Se você é de São Chico e não pôde estar, domingo que vem a gente tem oportunidade de você participar também. E domingo que vem vamos estar revelando também, né, quanto que entrou de compromissos, quanto que entrou de entrada, para a gente estar acompanhando a progressão e os alvos e desafios que a gente tem pela frente. Mas estamos muito esperançosos com aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. E mais do que qualquer coisa, presta atenção nisso, é sobre a gente se unir em prol de uma causa maior do que nós mesmos, tá? O dinheiro é a ferramenta que a gente precisa para a gente construir o que a gente precisa construir, mas é sobre a gente ouvir a voz de Deus, é sobre você ser obediente, é sobre você aprender a ser desprendido com os seus recursos, a você submeter os seus recursos ao senhorio de Jesus. E é sobre nós nos unirmos, cada um, cara, com a sua realidade, com o seu histórico de vida, com o seu jeito de ser, mas todos nós unidos em prol de uma causa maior do que qualquer um de nós individualmente. É sobre isso, não é sobre um prédio, não é sobre dinheiro, é sobre isso. E eu espero que você esteja embarcado em muito mais do que somente construir um prédio ou ofertar um pouco de dinheiro. Você esteja embarcado, né, em transformar o seu recurso numa ferramenta nas mãos de Jesus e você se unir comigo, com cada um de nós, para a gente construir o reino juntos. Nós estamos, então, encerrando esse tempo de preparação do nosso coração. Nós tiramos 21 dias do nosso devocional aqui para a gente poder preparar o nosso coração. Foram 3 semanas e hoje nós estamos voltando, então, com o nosso devocional em Provérbios. Estamos no capítulo 3, onde nós paramos. Nós vamos continuar de onde nós paramos. No capítulo 3, onde nós vamos olhar algumas coisas juntos. Hoje nós vamos olhar o capítulo 3 no versículo 11 e 12. Capítulo 3, versículo 11 e 12, nós fizemos, 21 dias atrás, nós fizemos o 9 e o 8, ok? Os 9 e 8, dois versículos, porque eles estão juntos, né? Estão colados juntos. O 11 e o 12 também são um provérbio só, dividido em 2 versículos. Eu quero olhar isso contigo, nós vamos comentar e entender a sabedoria de Deus para a nossa vida. Olha só o que diz o texto. Provérbios 3, 11 a 12 diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Olha que interessante, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Então, está aqui mais uma vez, Salomão escrevendo para os seus filhos: meu filho, quando o Senhor te disciplinar, quando o Senhor te corrigir, quando o Senhor mostrar para você um problema, quando o Senhor, né, chamar você para a sua melhor conduta e para abandonar a sua má conduta, não despreze isso. Não ache que isso é uma coisa negativa, não ache que isso é uma coisa pesarosa. Não se magoe, ele vai dizer na continuação. Não se magoe com a repreensão de Deus. Agora, vamos lá. Nós não somos seres que naturalmente curtimos disciplina e repreensão. Não é verdade? A gente tem mais desejo de afirmação do que de repreensão, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos de afirmação, não há nada de errado com isso. Mas se nós queremos crescimento, isso vai necessitar disciplina e repreensão.
Não há crescimento sem disciplina, e disciplina não é só correção, disciplina também é você ser uma pessoa disciplinada, né? Tem uma frase que diz que pessoas de sucesso fazem repetidamente aquilo que pessoas normais fazem ocasionalmente. Pessoas de sucesso fazem repetidamente, tem uma disciplina diária de fazer aquilo que pessoas normais ou comuns, vamos dizer assim, né, fazem esporadicamente. Então, você quer ter uma vida saudável? Cara, comer uma comida saudável todos os dias, ou praticamente todos os dias, vai fazer uma grande diferença de você lá de vez em quando, uma vez por mês, você come uma salada bem saudável e, né, cara, o efeito disso não vai ser tão grandioso. Então, a disciplina, ser disciplinado e ser corrigido, ou no caso do nosso texto aqui, repreendido, faz parte do crescimento. Se nós estamos atrás de afirmação, nós não vamos gostar de ser disciplinado e repreendido. Mas se nós estamos atrás de crescimento, nós precisamos mudar nossa mentalidade para entender, cara, se eu quero crescer, repreensão e disciplina é uma coisa positiva. Aí cabe a pergunta para mim e para você, né? Você está atrás de afirmação ou de crescimento? Né? Porque é claro que nós queremos ser afirmados e a Bíblia não está negando que isso seja importante. Mas o que a Bíblia está falando é o seguinte: se Deus te ama, Ele vai te disciplinar e vai te repreender. Por quê? Porque é alguém que está se preocupando contigo suficientemente para ter uma conversa desconfortável ou para ter uma ação que não é confortável, porque acredita em você e quer ver você melhorar. Queridos, se a gente aprender isso, se você aprender que enquanto a pessoa ainda está disciplinando e conversando e corrigindo você, é porque a pessoa ainda está preocupada com você e acredita que você pode ser melhor. O pior é quando a pessoa para de te disciplinar. O pior é quando a pessoa para de te corrigir, te disciplinar, assim por diante, porque daí a pessoa já não tem mais esperança que você possa mudar. Então, enquanto nós estamos sendo disciplinados, enquanto nós estamos sendo corrigidos ou repreendidos, é porque Deus diz: filho, filha, você pode ser melhor. Filho, filha, você já sabe isso, vai por aqui. Filho, filha, eu acredito no seu potencial, naquilo que você é capaz de alcançar, então eu estou corrigindo você, estou disciplinando você, estou pedindo para você trabalhar essa área da sua vida, porque eu sei onde eu quero te levar e essas coisas vão ser ajustadas ao longo do caminho. Então, a nossa visão de disciplina, ela precisa ser mudada, ela precisa ser amadurecida. Pausa aqui para a gente falar sobre algumas coisas da nossa cultura hoje. Uma das grandes dificuldades da atual geração, os jovens que estão crescendo hoje, é que eles não foram acostumados com a disciplina como parte da vida. Os pais querendo afirmar os seus filhos, uma reação à dureza que talvez aconteceu há muitos anos atrás, a reação e a psicologia popular, que não é psicologia, mas aquela psicologia que fala na Ana Maria Braga, que o especialista está na Ana Maria Braga. Então, quem é esse especialista? Como é que é os filhos dele? Como é que é a casa dele? Como é que é a casa dela? Né? Sobre quem que eles estudaram? Né? Como é que é a dinâmica dentro da casa? Ninguém sabe, mas o especialista fala e a gente compra e sai fazendo. Né? O que aconteceu com a geração? Os pais de hoje foram ensinados que você tem que afirmar, 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 e ninguém quer corrigir, ninguém quer ser o chato, e por isso nós temos uma geração que tem dificuldade em ouvir um não, uma geração que tem dificuldade de ser corrigido. Mas ao mesmo tempo, olha o paradoxo, mas ao mesmo tempo uma geração que está sedenta por limites, sedenta por alguém que corrija em amor, sedenta em alguém que diz: eu acredito em você e por isso você precisa parar de fazer isso, porque você está matando seu potencial. Uma geração que está sedenta por pais e mães. Talvez porque muitos pais e mães foram mais amigos do que pais e mães. E o problema de você ser amigo do seu filho é que você não dá uma estrutura para o seu filho. Você não dá base de verdades, de limites,
né, de sim e de não, de certo e errado, preto e branco, então seu filho fica sem bases, fica perdido e a gente vê uma geração totalmente perdida. Por quê? Porque os pais que deveriam ajudar os filhos a encontrarem os seus limites não deram limites e eles estão sedentos por limites. Inclusive, existe uma mudança gigante que está acontecendo aí na juventude mundial, de se voltarem para a igreja, se voltarem para o evangelho, se voltarem para os princípios bíblicos, porque estão redescobrindo nos princípios bíblicos limites que há muito tempo foram perdidos. Estão encontrando sentido, propósito e base para suas vidas nos princípios bíblicos. Isso já está acontecendo lá fora, tá? Europa, Estados Unidos, e eu creio que vai chegar no Brasil dentro de alguns anos. Olha a continuação no versículo 12 para a gente aprofundar o nosso entendimento aqui. Versículo 12. Pois o Senhor disciplina quem ele ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, está dizendo, cara, se você está sendo disciplinado, isso é uma expressão de amor do pai que está te corrigindo, que está te dando um norte, te dando uma baliza para você viver. Um pai que quer o bem para o seu filho, ensina ele certo e errado. Sim e não, pode e não pode. Um pai que deseja que o seu filho seja bem socializado e saiba lidar com as situações da vida, ensina o seu filho a celebrar quando ele vence um jogo e a aprender a lidar com a tristeza quando perde um jogo. Tá tudo bem, faz parte da vida isso. Então, se você está sendo disciplinado, você está sendo disciplinado por um pai que quer o bem para o seu filho. Eu gosto de pensar, e eu insisto em dizer isso, porque acho que isso é muito esclarecedor e pouca gente compreende o que eu vou dizer. Que a lei do Senhor, as regras, né? Vamos começar lá pelos 10 mandamentos de Êxodo 20, né? Não matarás, não adulterarás, né? Toda aquela farás falsos deuses, toda aquela história. Aquilo não é uma lista chata de coisas que a gente não pode fazer. Aquilo é, na verdade, uma instrução de um pai de amor que diz, cara, se você quebrar essas regras aqui, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Então vamos lá. Não darás falso testemunho. A gente poderia traduzir isso no nosso vernacular de hoje. Você não deve mentir. Nossa, mas que chatice, não mentir, estamos em 2025. Beleza. Seja um mentiroso para você ver. Seja um mentiroso para você ver, porque a mentira, ela faz uma coisa. A mentira, ela causa uma erosão de confiança. Então, como que eu posso olhar o mandamento de Deus de não minta como uma coisa boa para mim? Simples. Se você quer ter relacionamentos profundos e significativos e duradouros na sua vida, não minta. O cara que decide ser mentiroso, ele tem direito de fazer isso. Deus dá o livre-arbítrio. Você pode ser um cara mentiroso sem problema nenhum. Mas você não vai experimentar relacionamentos profundos de confiança e duradouros. Por quê? Porque todo mundo que se aproximar de você vai descobrir que você é mentiroso. E aí vai levantar a guarda. Posso até te conhecer, posso até tomar um café contigo, mas assim, não abro o meu coração, não confio em você. E relacionamentos profundos vão estar distantes daquele que decide ser um mentiroso. Posso mentir? Pode. É mais prático no momento, às vezes no momento é tentador você mentir para você se livrar de uma situação. Mas a longo prazo, o pai de amor que sabe como a vida funciona diz, filho, filha, não minta. Por quê? Porque no curto prazo fica mais barato você mentir, fica mais prático, mais fácil você se safar de uma situação. Mas a longo prazo a conta vem e essa mentirinha vai roubar você de relacionamentos profundos, de gente que confia em você, porque sabe que você é uma pessoa de palavra. Isso aí, queridos, não tem preço. Então vamos voltar no nosso texto? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Queridos, quando você entender que a disciplina, a repreensão, a lei do Senhor,
a palavra de Deus, as instruções que nós buscamos seguir como seguidor de Jesus, devemos buscar seguir, são para o nosso bem e não para o nosso mal, isso vira uma chave na sua mente, na minha mente, e nos capacita a enxergar a lei de Deus como algo benéfico para nós, a repreensão de Deus como algo que traz bênção e não dificuldade. Por isso que o salmista pode dizer: a lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa alma. Por quê? Porque quando você obedece à lei, você se coloca numa posição em que a sua vida vai dar certo a longo prazo. No curto prazo, às vezes tem atalhos que parecem tentadores, mas confie em mim quando eu digo que a longo prazo, Deus que te criou, que me criou, que criou o universo, sabe como a vida funciona e diz: filho, filha, siga a lei, siga a lei. E por isso esse provérbio é tão importante para a gente entender. Nós vamos continuar amanhã com a continuação de mais alguns provérbios que se conectam com esse tema. Nós vamos orar hoje pedindo que Deus renove a nossa mente com relação a esse conceito. Vamos junto? Pai, nos ajuda, Deus, a compreender isso. Meu Deus, se a nossa mente se abrir para essa verdade, Deus, como a nossa postura seria diferente com relação as tuas correções. Pai, eu oro para que os meus irmãos aqui, as minhas irmãs, possam compreender isso, possam abrir o seu coração, que a nossa mente possa olhar para a repreensão como uma ação de amor de um pai que quer o melhor para nós. Que nós sejamos ensináveis, Deus. Faz-nos, dá-nos um coração ensinável diante do Senhor. Humilde, quebrantado, ensinável, que deseja não somente um afago ou uma afirmação, mas que deseja, de fato, o crescimento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Grande abraço. Deus abençoe. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Até lá. Tchau, tchau.